Presidente, gravação iniciada. Gravação iniciada. Nós temos 2 itens para a sessão do dia 10 de dezembro de 2020, às 9 horas, que é o item 165 e 166. Presentes os mesmos conselheiros. 165, doutora Tatiana. Recorrente, Fazenda Nacional, interessado, 8 Brasil. Com a palavra, a relatora. Depois eu colho novamente os votos. O primeiro voto visto, né, doutor Valcir, depois eu colho os votos novamente. Tá, eu Palavra, relatora. Só vou recordar aqui, presidente, que eu estou vendo aqui que eu não conheci, né, do recurso, né, que é o especial da Fazenda. Deixa eu ver. Da Fazenda Nacional, o recurso. Isso, o recurso especial da Fazenda Nacional, né. Aí eu trouxe aqui a ementa, né, só para vocês entenderem da ementa, né, a ementa da decisão recorrida traz que o vasto elucidativo acervo probatório produzido pelos recorrentes nos autos é suficiente para demonstrar a inexistência de interposição fraudulenta comprovada no caso em espécie. Em verdade, o que existe são atividades lícitas promovidas em compasso com as ideias de livre iniciativa privada e autonomia de vontade, sem qualquer mácula do caráter aduaneiro ou fiscal. Logo, não há que se falar em incidência de diferenças de IPI nas operações fiscalizadas, né? E aí o voto considerou o conjunto probatório, né, o robusto conjunto probatório, né, que demonstra de forma cabal que os recorrentes responsáveis solidária Glick Import eram independentes sob o ponto de vista operacional, né? E aí das provas conduzidas ele fala que seria indispensável analisar essas provas, né, e o que fez o acórdão recorrido, né, tanto que ele traz que, não obstante, o recorrente 8 Brasil também refuta a acusação de que não existiria apenas conflito único de comprar e revender, né, as mercadorias importadas, e aí, para comprovar, ela atesta que, além das mercadorias adquiridas pela empresa, Vic Import também adquire os produtos da Control System 1, da Pharmoderm, da Control System 2, da Conception e outras empresas, né. E aí ela traz também um laudo, né, que foi considerado pelo acórdão recorrido, né, que fala da movimentação bancária, que teve um exame, né, que a partir dos extratos bancários disponibilizados pela Glick Import, a própria fiscalização, né, conforme item de disponibilidade bancária, na parte 2 deste laudo, chegou-se à conclusão que comprova que as disponibilidades em bancos durante o período, né, que havia, né, e em relação ao capital de giro, né, que a empresa financiava suas operações comerciais com o próprio resultado das suas vendas, reinvestindo em estoque, ao invés de mantê-los em disponibilidades bancárias, né, porque um dos pontos que foi apontado pela fiscalização era a questão do saldo, mas eles giravam capital, né. Então, isso tudo foi considerado, né, e aí, os acordos paradigmas eu também trago aqui, né, e também eu concordei com despachos de admissibilidade que negou seguimento, né, ao recurso. Por quê? Porque a decisão recorrida e paradigma, elas tratam de matérias distintas, pois no presente caso, a acusação de interposição fraudulenta comprovada, prevista no artigo 23, inciso 5 do Decreto-Lei 455, e no Acórdão 3302.004.291, a acusação de interposição fraudulenta presumida, ilícito tipificado no artigo 23. Além disso, não há conflito entre as decisões quanto à acusação da ocorrência de adiantamentos financeiros, né? No presente caso, diferentemente do paradigma, o sujeito passivo não recebeu, nem contabilizou adiantamentos em valores próximos e em datas anteriores ao fechamento de contratos de câmbios relativos a mercadorias importadas. A Glick Import tinha plena capacidade financeira e econômica para suas operações, o que se comprovou, né, pelo seu CGL positivo médio, por seu ILC entre 1,56 e 3,84, e pelo maior prazo de pagamento praticado pela recorrida 8 Brasil em relação à Glick Import, comparativamente ao prazo de pagamento praticado por essa última frente à Sertrade.
Então, as diferenças fáticas entre os processos comparados justificam as decisões distintas e corretas nele havidas, né? Os elementos constantes dos autos evidenciam robusto conjunto probatório que demonstra de forma cabal que a recorrente e a responsável solidária eram independentes sob o ponto de vista operacional e financeiro. O conjunto probatório nos dois casos, que são diferentes também, um a favor e contra o sujeito passivo, foi essencial, sim, para o direcionamento das decisões proferidas. Então, por isso que eu não estou conhecendo o recurso deposto pela Fazenda, né, nesse sentido. Doutor Valcir, voto vista. Eu só tenho dúvidas se nós já chegamos a votar o conhecimento, começamos a votação ou não? Porque eu sou o quarto conselheiro a votar, eu só tenho dúvida se nós votamos a rodada já do conhecimento, estávamos no mérito, daí eu pedi vistas. Não. Luiz? Olha, pela ata do mês passado, foi vista para o conselheiro Valcir Gassen, concedida em vista coletiva, por maioria de votos, foi conhecido o recurso, vencida a doutora Tatiana Midori Mijiyama, relatora. Ponto. Então já está vencido o conhecimento. No mérito, a relatora votou por negar-lhe provimento, divergiram os conselheiros Andrada e Luiz Eduardo, que deram provimento, e nesse ponto houve pedido de vista, não votaram, claro, nos méritos, no mérito, os demais conselheiros. Ah, então, desculpa, gente, eu esqueci, doutor Luiz, que tinha sido votado, tinha começado a votar o mérito, então, no mérito, realmente, eu estou negando o provimento, estou concordando com o acordo recorrido que analisou as provas, tá? É só uma questão, doutor Luiz. Eu lembro, eu também tenho essa lembrança que você falou, mas na minha minuta de ata aqui consta. Parece que não concluiu, a não ser que corrigiu na ata final. Deixa eu abrir o arquivo da ata final. Deixa eu pegar aqui o arquivo da ata e botar no... Essa falta votar o mérito agora. Exato. Daí seria eu que votaria o Então, mérito. eu estou pegando no sítio o arquivo, porque aqui eram meus alfarrábios. Ah, perfeito. Na ata definitiva está do jeito que o doutor Luiz falou. Perfeito. Por maioria de votos, conhecido o recurso, conhecida a conselheira Tatiana. Eu estou com a ata aberta aqui também. Agora é só o mérito. Perfeito. A ata aqui, ó. Vista para o conselheiro Valcir, convertida em vista coletiva por maioria de votos, conhecido o recurso, vencida a conselheira Tatiana. Relatora. No mérito, a relatora votou por negar o provimento, pontos divergindo os conselheiros Andrada e Luiz Eduardo, que deram provimento. Nesse ponto, houve pedido de vista. Não votaram os demais conselheiros. Isso é o que está na ata. Perfeito. Posso votar, então, senhor presidente? Sim, então, com a palavra do Valcir. Eu pedi vistas diante do acórdão 9303-009-962, que é um excelente voto do conselheiro Jorge, e que, por maioria, cedeu provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Eu, evidentemente, não participei desta votação. Ocorre que eu participei da votação na Câmara Baixa, na primeira TO, e com a presença lá de todos os conselheiros, inclusive com vários aduaneiros, nós entendemos que, nesse caso, teria que ser dado provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Então, eu fiz a leitura do voto do conselheiro Jorge, fiz a releitura do voto 31, do acordo 31.004.854 e mantenho a posição. Então, nesse sentido, voto com a relatora. Doutor Jorge. Só repetir o número do acórdão, por favor, que o doutor Valcir mencionou. Final 1962. Ele está aí, né? Está aí no voto aí. Mas o voto do acordo recorrido... Ah, tá. Desculpa. É o 3301-004-854. O voto que o Valcir considerou, que é do doutor Jorge, qual que é? É o 9303-009-962. E tem também o que nós julgamos em... São vários, hein? São inúmeros processos. Não, são dois aqui. Nós julgamos
esse em janeiro e tínhamos julgado outro em novembro. Deixa eu ver aqui, deixa eu só abrir aqui, presidente. Esse é o final 83. Presidente, temos outro 9303007679. de 21 de novembro de 2018. Exatamente. Esse foi interposição... Os fatos são os mesmos. Só que o final 679 é a interposição fraudulenta e o 962 é IPI. Perfeito. É o caso... O senhor foi relator nos dois. Exato. Isso. Posso votar, presidente? O doutor Jorge foi relator. Não queriam que ele fosse, mas ele foi. E por sorteio, como sempre. Não, eu só queria colocar o seguinte, essa prova que o acordo recorrido faz menção e que embasou o voto da doutora Tatiana e que o doutor Valcir também faz referência, esse voto, essa prova toda, eu li esse recurso, o acordo recorrido, ele se baseia, justamente por isso que na turma baixa que eu pertenci, que eu pedi vista, porque toda essa prova que tem foi uma prova produzida unilateralmente, com base num laudo produzido unilateralmente pelo contribuinte. Então, até é estranho, porque se fala tanto em paridade, em contraditório, essa prova não foi submetida à Fazenda Nacional e sequer foi cotejada com a prova produzida pelo fisco, que foi um trabalho fiscal de excelente qualidade, um dos melhores que eu tive oportunidade de ler. Teve até gravação, tem arquivo de áudio nesse processo, hein? É muito interessante. Está provado, os sócios são os mesmos, são 2 sócios. Não tinha menor business purpose para ter criado isso, senão para reduzir o IPI pago na saída. Aí criaram a Glick Import, que por um equívoco da Fazenda Nacional eles não recorreram, e com isso o contribuinte, inclusive, disse que seria uma preclusão consumativa dos outros 2 processos que a gente julgou. Então, eu só queria pontuar isso. A prova produzida pela fiscalização, que foi contraditada pelo contribuinte, parece que foi esquecida. E toda prova, toda menção de prova que tem no processo, no acordo recorrido, é exclusivamente a prova produzida unilateralmente pelo contribuinte num laudo encomendado. Não estou dizendo que não seja verídico, só que tem que se fazer o cotejo, tinha que propiciar para a Fazenda analisar isso aí. Então, tem todas essas questões, todos esses vícios na prova produzida pelo contribuinte. Então, só para fazer a colocação essa, presidente, porque foi justamente isso que me levou a pedir vista na turma baixa, porque o voto do relator, que foi o voto vencedor, ele foi idêntico. Aliás, eu acho que, se eu não estou enganado, a doutora Tatiana fez menção, ou o acordo recorrido fez menção ao voto do relator da Câmara Baixa na 3402. Então, só fazendo pontuando isso para circunstanciar o doutor Valcir, é claro que eu vou aderir à divergência, presidente. Para mim está mais do que claro que deve ser, aqui é o voto do contribuinte, né? Não, é da Fazenda, que deve ser dado provimento ao recurso. E, aliás, só para pontuar também, nós votamos, só quem votou contra foi a doutora Tatiana, nesse aresto de final 962. Exato. Então, com a divergência, presidente. Doutora Érica. Vou acompanhar a relatora nesse processo. Doutora Vanessa. Presidente, eu só quero confirmar no acórdão recorrido, um detalhe. No recorrido, o resultado foi por unanimidade ou não? No recorrido esse que a gente está julgando? Eu acho que sim. Por unanimidade, Por unanimidade. Por unanimidade, sim. É porque no voto que o doutor Jorge foi relator, que trata da interposição fraudulenta, eu acompanhei o voto do doutor Jorge, né? Em razão justamente dessa questão da contraprova produzida pela fiscalização. Entendo importante isso que o doutor Valcir mencionou, até que analisaram na turma dele essa mesma questão, inclusive com a participação de diversos conselheiros que são especialistas em aduaneiro, né? Mas como esse é um processo que a gente vem já discutindo há algum tempo, por enquanto eu vou manter minha posição, vou acompanhar a divergência, pedindo venha a relatora, e vou estudar melhor essa matéria. Então, eu acompanho a divergência, presidente, para dar provimento ao recurso da Fazenda. Também acompanho a divergência. Então, por maioria de votos,
Deu-se provimento ao recurso, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Valcir, Tatiana relatora. Voto vencedor, doutor Jorge. Ok, presidente. Item 166, doutora Érica. Deixa eu só anotar aqui qual é o número. Recorrente, vertical e construções. Aqui. Você também já passou por aqui. 165. 165, obrigado. Esse é vista também. É. Está com vista para quem é esse, com Andrada? Se eu não me engano, é assim para Andrada. Presente. Vista para o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, convertido em vista coletiva. A relatora votou por conhecer do recurso especial e, no mérito, por dar-lhe provimento parcial. Nesse ponto, houve pedido de vista, não houve manifestação quanto ao conhecimento ou mérito após o voto do relator. Isso. Item 166, recorrente, vertical e construções e corporações. Interessado em fazenda. Doutora Andrada pode ir direto ao voto vista. A doutora Érica tem algum resumo para fazer? Esse aqui, se eu não me engano, eu dei parcial provimento, né, para declarar os débitos lançados à autoextração de IPJs vencidos até dia 28 de 2 de 2003, né, que deve ser incluído o PAES, a questão do PAES, e neguei provimento ao recurso especial do contribuinte quanto à retroatividade benigna, porque a legislação anterior não se aplicava, né, com base na 10.833. Então, foi voto parcial, para lembrar que é a questão do país, só. Eu coloquei o voto vistas na pasta, mas ao final, o resultado do meu voto visto, eu estou concordando com o voto da doutora Érica. São duas matérias. A primeira matéria é inclusão no país de débitos lançados do auto de infração e declarados em DIPJ com multa de ofício reduzida. Questiona-se a redução da multa. É fato que deveria ter sido lançado, porque ele declarou em DIPJ, e a DIPJ não tinha efeito de confissão de dívida na época, mas a portaria do país, citada no voto da doutora, portaria conjunta PGFN-SRF número 3 de 2003, transcrita no voto da doutora Érica, deixa claro que você podia incluir no país, com multa reduzida, os débitos confessados e os não confessados também, lançados de ofício. Então, os débitos lançados de ofício, já declarados, uma coisa assim, tá? Isso está bem claro na redação da portaria. O acordo paradigma do ex-conselheiro Henrique, ele está contrariando essa regra, entendendo que a DIPJ entendendo corretamente que a DIPJ não tinha efeito de confissão de dívida, mas contrariando a portaria conjunta da PGFN, que permitia, mesmo lançado de ofício, a redução da multa de ofício. Eu acho que está bem claro na portaria, e se o próprio órgão concedeu essa redução, eu não vejo por que negar isso. A segunda matéria é aquela situação do cancelamento da multa de ofício, que a doutora Érica está mantendo, né? Na verdade, ele está pedindo a retroatividade benigna no artigo 18, só que a multa foi lançada com base no artigo 44. Não tem essa retroatividade benigna ventada. Então, eu dou o provimento parcial ao recurso especial do contribuinte somente para reconhecer a possibilidade de redução da multa de ofício aplicada em 50%, em razão da brutalidade de sua inscrição no país. Eu acho que isso está de acordo com o voto da doutora Érica. Então, o senhor está acompanhando a doutora Érica? Tá. Presidente, eu também dou provimento ao recurso especial, né? É provimento parcial, né, o recurso, né? Tá. Isso, Tatiana. Certo. E em relação ao recurso do contribuinte, está negando por conta da retroatividade benigna, porque realmente ele se refere a outra multa, né? Eu acompanho a doutora Érica. Presidente, o senhor está sem microfone.
Doutor Luiz, chamei o Luiz sem microfone, o senhor não escuta, né? Sim, senhor presidente. Obrigado. Eu acompanho a relatora, doutora Érica. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Acompanha a relatora, presidente. Doutora Vanessa. Acompanha a relatora também. Também acompanha a relatora. Vamos ver como é que a gente vai montar esse resultado aqui. É só a parte do provimento. Só o item 1 aqui. Por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso especial para declarar que os débitos lançados no auto de infração e declarados no DIPJ, vencidos até 28 de 2 de 2003, devem ser incluídos no país, com redução de 50% da multa de ofício. Vou colocar na ata isso tudo aqui para ficar bem mais claro. O item 2 foi negado, então não precisa, doutora Érica, de constar no dispositivo. Quando constar no dispositivo só foi dado. Por isso que eu estava meio confusa. Aqui também tem, antes do dispositivo, nega o provimento da recurso especial do contribuinte. Tá fechado o microfone. Érica, não estamos fechado o microfone. Desculpa. Porque aqui são duas matérias. Aí, por isso que eu coloquei primeira matéria, depois segunda matéria, na segunda matéria eu não neguei, por isso que eu coloquei do dispositivo. Tá. Não, explicar. Assim, sugiro, né, pode ver, pessoal, que diante disposto, né, provimento a recurso político nessa matéria. Porque ficou uma frase muito próxima do dispositivo aqui. Você pode colocar nessa parte, nessa matéria. Eu coloquei aqui. Ficou logo antes do dispositivo. Pode confundir um pouco. E aí, doutora Érica, você pode tirar o item 2 do dispositivo. Já tirei. Aí pronto, ficou perfeito. Então, eu vou repetir a proclamação. Por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso especial para declarar que os débitos lançados no auto de infração e declarados na IPJ, vencido até 28 de 2 de 2003, devem ser incluídos no país, com redução de 50% da multa de ofício. Com isso, a gente encerra a sessão desse dia 10 de dezembro, pela manhã. Vamos para a gravação. Presidente, gravação encerrada.